Olá, você que, assim como nós, desejam e trabalha por uma cidade melhor. Está entrando no ar mais uma edição do nosso Papo Reto Live por uma cidade melhor. Um canal que procura discutir questões de interesse da nossa comunidade. Hoje, recebendo aqui no nosso canal o nosso amigo, companheiro de caminhada, companheiro aí de trabalho na Igreja Católica, Mozata Najura Júnior, também colega aí de partido no PSB e professor e pré-candidato aí a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, que vai bater um papo com a gente hoje falando sobre que cidade nós queremos para o futuro, que conquista é essa que nós queremos para o futuro. Mozart, prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo. É um prazer conversar com uma pessoa com um histórico tão amplo aqui no nosso canal Papo Reto. Seja bem-vindo. Boa noite, Giovanni, Viana. Boa noite a cada um que está aí participando dessa live, desse momento com a gente. Só uma correção, Giovanni. Eu fui escolhido como candidato, como pré-candidato, melhor dizendo, né? Pré-candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E para Sim. mim é uma alegria muito grande poder estar participando desse momento aqui contigo, papo reto, e a gente pode debater assuntos, refletir assuntos. Conheço Giovanni de longas datas na Igreja Católica, na sua militância religiosa, espiritual, mas também na sua militância social. É um trabalho belíssimo na sua participação social, e Giovanni é um dos pré-candidatos também a vereador pelo PSB, Vamos aí, né? e que tem uma formação também muito rica e que pode dar a sua grande contribuição na construção desse projeto novo para a vitória da conquista. Então, alegria, Giovanni, poder estar aqui contigo. Prazer é todo meu, né? E é um prazer trazer aqui para o nosso canal. A gente já debateu aqui, Mozart, temas como educação, temas como o ciclismo, educação inclusiva, economia solidária. É um canal que procura discutir assuntos que são de interesse coletivo, né? De interesse da comunidade. E conversar sobre a Vitória da Conquista é sempre um prazer, né? Mas antes eu gostaria que você fizesse aí uma breve explicação para os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes aí. Quem é Mozart Tanajura Júnior? De onde vem? O que faz? Qual a sua história? Como começa esse trabalho aí de Mozart e esse interesse aí pela política também? É, Nasci aqui na cidade de Vitória da Conquista, no ano de 1978. Meu pai, Mozart Tanajura, e minha mãe, Maria do Carmo Pereira Tanajura. Meu pai tem a sua origem lá na cidade de Livramento e veio para cá, para Vitória da Conquista, na década de 60. Minha mãe, de origem em Bom Jesus da Serra, passando também por Planalto, e veio para cá no final da década de, quase na metade, para o fim de 70. Sim. E dessa união, eu nasci. Foi um Hum. casal de professores, não é? E por isso meu amor pela educação e a minha opção também pela educação na minha área profissional. Ao longo dos meus anos, eu pude viver também em outras cidades, e por isso conheço de perto a nossa região sudoeste, seja como jovem, estudante, como seminarista, mas também atuando como padre, que vai ser um capítulo à parte dessa nossa conversa também. Minha formação é na área de letras, sou professor graduado em letras, com mestrado também em letras, mas também sou graduado e pós-graduado em filosofia. Daí as duas paixões na docência, filosofia e letras, Hum. tentando dialogar aí filosofia com literatura, né? E também tenho formação na área de teologia, Sim. certamente falaremos isso mais adiante, né? E na área de gestão pública, que foi minha última graduação, foi gestão pública, justamente É uma pessoa preparada. para melhor me preparar, né, Giovanni, para os desafios que certamente surgirão e que já estão surgindo na minha trajetória de vida. Ingressei no seminário aos 22 anos,
ou melhor, aos 21 anos, no Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora das Vitórias, aqui na nossa Arquidiocese de Vitória da Conquista. Fui ordenado padre no ano de 2009 e assim que fui ordenado padre, fui nomeado chanceler do arcebispado de Vitória da Conquista, trabalhando diretamente com o arcebispo daquela época, que foi Dom Luiz Pepeu. E após essa passagem minha pela Cúria Metropolitana, fui designado para a paróquia Sagrado Coração de Jesus na cidade de Maikinique, sendo, portanto, administrador paroquial pelo período de 2 anos, para em seguida substituir Dom João Cardoso, que até então era pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Vitória da Conquista, no bairro Recreio. E na paróquia Nossa Senhora das Graças tive a oportunidade de ser o pároco administrando a paróquia e administrando também um trabalho social muito importante que a paróquia desenvolve, que é a pastoral do menor, além de outras atividades junto às comunidades dos bairros aqui de Vitória da Conquista. E após essa experiência de pároco, de padre, eu resolvi, por pessoal, constituir uma família e pedi afastamento, licenciamento no ministério ordenado. Passei a exercer de maneira mais ativa, embora tenha exercido antes de entrar para o seminário e durante, inclusive, o seminário, a docência, a minha atividade de professor em sala de aula. Parece que o sinal oscilou aí, né, da internet, Deu mas uma já oscilada voltamos. aí, Então, eu estava falando, pronto. fui professor, depois passei a lecionar no seminário diocesano, mesmo na minha fase de seminarista, né, de estudante. Eu era estudante e professor, ao mesmo tempo, no seminário arquidiocesano de Vitória da Conquista. Em seguida, eu tive a honra de ministrar também aulas e ser docente no Instituto Federal da Bahia, campus aqui de Vitória da Conquista, na área de filosofia. Também sou professor na FAINOR, na Faculdade Independente do Nordeste, e professor do Estado da Bahia, na cidade de Cândido Sales, no ensino médio. Então, tem uma experiência aliada ao sacerdócio na docência, que me faz acreditar na educação como um meio transformador de vidas, um meio que poderemos alicerçar toda a nossa construção de plano de governo e de propostas para a nossa cidade de Vitória da Conquista. Sou escritor, herdei essa vocação do Da meu pai. família, né? Meu pai era muito interessante na sua escrita, porque ele deixava que nós mesmos pudéssemos ter as nossas próprias palavras, ter a nossa própria construção textual. E aquilo foi um enriquecedor para mim, um momento enriquecedor, porque eu pude aprender com ele a arte da escrita. Publiquei um livro, o outro sobre a ótica do amor, um livro de teologia bíblica, aliada à perspectiva cristológica, e estou agora concluindo o trabalho de publicação do meu segundo livro, que deverá sair, com fé em Deus, até o fim do ano, um livro de filosofia e literatura, intitulado, e aqui em primeira mão, viu, Giovanni? Olha, Intitulado Drummond e Heidegger, sobre o ser e a linguagem. Esse livro já está sendo confeccionado e certamente até o final deste ano faremos a publicação dessa obra. Então, gosto muito de escrever, gosto muito da educação e resolvi aceitar o desafio da gestão pública, eu me preparado para isso. A prova disso é a conclusão do meu curso de graduação em gestão pública e, ao mesmo tempo em que eu estou
nesse ritmo da nossa pré-candidatura, estou também me dedicando a uma pós-graduação em gestão de cidades e planejamento urbano. Então, estou à sua disposição para esse bate-papo. Muito bem, na sua fala aí a gente já percebe aí que nós vamos ser parceiros em pelo menos duas áreas, né? Eu venho dedicando também um tempo de estudo aí à questão da educação, venho feito algum debate, inclusive aqui no canal, sobre a educação, a importância da educação, especialmente aquela parte que é competência do município, né? E também estou fazendo graduação em filosofia na UESB, Olha, né? que coisa Depois de boa! alguns anos como economista, né, atuando aí na área, especialmente da economia solidária, estamos agora de novo na faculdade, sentado de novo na cadeira lá, fazendo filosofia e Bom, vamos aí aprender aí com o grande Mozata Najura. É claro que muito agora bom, nós estamos, Giovanni. estamos recolhidos agora, né, nesse período da pandemia, mas estamos aí estudando. É um prazer ter essa parceria contigo. Quero deixar aqui o depoimento de que conheço Mozata Najura já de muito tempo, né? Somos mais ou menos contemporâneos, embora eu seja um pouco mais velho, pelo que ele falou aí, né? Mas conheço a caminhada de Mozart desde quando seminarista, né? Se preparando para o serviço, o sacerdócio. Então, é uma pessoa de um, um caráter excepcional, uma competência muito grande, né? E que é um prazer poder estar compartilhando da mesma legenda nesse ano de 2020, né? Que é o Partido Socialista Brasileiro. E quem sabe, né? Nós não sabemos como as coisas transcorrerão da agora para frente, mas pelo menos estaremos na mesma chapa aí, nesse momento de pré-candidatura, mas assim que for homologado, trabalhando junto. Então, trabalhar com o Mozart e já deixar o testemunho aqui para quem está nos acompanhando, é uma pessoa séria, é uma pessoa batalhadora, esforçada, que estuda muito e que está preparado, né, para os desafios que Vitória da Conquista propõe para nós. Mas eu queria saber, Mozart, o seguinte: você conta aí sua história, e a gente vai falar daqui a pouco desse sacerdócio aí também, mas eu já queria aproveitar o gancho que você citou, a pré-candidatura. Em que momento dessa sua história comunitária surge esse desejo, essa vontade de enveredar pelo mundo da política, especialmente da política partidária? Olha, Giovanni, há muito tempo. Meu pai, ele tem uma influência muito grande na minha vida e na vida de muitas pessoas aqui, não só de Vitória da Conquista, mas de toda a região. E meu pai recebia, além dos escritores em nossa casa, para aconselhamentos, orientações literárias, meu pai também recebia muitos políticos Sim, em nossa casa, seja para elaborar planos de governo, elaborar inclusive discursos. Eu me lembro muito, porque naquela época, sobretudo no final da década de 80, a gente ainda tinha os famosos comícios, década de 90, já findando aí os comícios nas nossas cidades. Então, muitos candidatos buscavam em meu pai uma orientação para os seus discursos, para os seus planos de governo. E aquilo foi fazendo parte da minha vivência enquanto criança ainda. Eu me lembro que uma das brincadeiras que eu gostava de criança era organizar cidades em miniatura, né? E tinha essa predileção por essas brincadeiras, e aquilo foi fazendo com que eu me formasse e tivesse gosto também pela gestão de cidades. É claro, ainda criança, não tinha um entendimento, evidentemente, que nós temos hoje, mas já passava sim, pela minha cabeça essa, esse gosto pela gestão de cidades e, consequentemente, pela política. Do lado do meu pai, nós temos Zé Aquino Tanajura, que foi governador interino da Bahia, foi senador da Bahia. Naquela época, no início do século XX, se tinha o cargo de senador da Bahia, né? E sim. ele foi senador da Bahia, meu tataravô. E, e também eu tenho um tio que me influenciou bastante também na minha vida política, Miguel Tanajura, que foi prefeito da cidade de Érico Cardoso por 3 oportunidades. Ele estava sempre lá na minha casa, meu pai sempre o ajudando na construção política teórica
do seu plano de governo, e aquilo foi me cativando cada vez mais. Do lado da família de minha mãe também, a gente tem alguns militantes políticos que se dedicaram à política. Então eu venho, na verdade, da união de duas famílias que têm que têm um gosto pela política e que vê na política a possibilidade de transformação desse nosso mundo para um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Então, desde cedo, quando eu decidi ingressar para o seminário, eu tinha uma perspectiva também de tentar lutar pelo social. Fui responsável pela orientação de algumas associações comunitárias lá na cidade de Planalto, e aquilo também me motivou para lutar pelo social. E vendo a dificuldade, sobretudo dos mais pobres e daquelas pessoas que vivem em risco, em situação de vulnerabilidade, o meu coração ele pedia que eu pudesse estar lutando pelos mais pobres e pelos excluídos. E aí decidi, fiz a opção de ir para o seminário, de me tornar padre e de me tornar também um ser atuante no mundo da política, naquele momento, não na política partidária, porque evidentemente você como estudante de filosofia sabe que a política é muito mais ampla, né? Sim, sim. Na perspectiva da política mais ampla, eu pude atuar, inclusive já no meu sacerdócio, de forma muito ativa e concreta nas causas sociais das nossas paróquias. Depois do meu afastamento do ministério por opção pessoal, por decisão pessoal também, é bom que se diga isso, eu decidi me engajar na política partidária. E aí começa o meu envolvimento na política partidária, sempre buscando alicerçar a minha caminhada política na minha própria espiritualidade voltada para o outro. Eu acredito muito na espiritualidade da alteridade, que é uma espiritualidade que visa respeitar o outro e que visa, sobretudo, buscar no próximo o rosto de Cristo. E essa marca espiritual na minha caminhada, ela é que fundamenta todo o meu desejo de estar nessa política, inclusive partidária. Eu acho importante quando Mozart fala dessa história da caminhada na Igreja Católica e do despertar para o trabalho comunitário, porque basicamente é a história de muitos candidatos e pré-candidatos e até de políticos eleitos que foram do movimento social, do movimento eclesial também, né, que aprenderam no seio da Igreja Católica a servir, né? Nós estamos aí para servir. O sacerdócio para servir no altar, para servir no trabalho pastoral, mas nós, enquanto políticos, nossa função também é servir as pessoas, é servir a comunidade, né? Nós não estamos para sermos servidos, e sim para servir. E a gente aprende muito isso no trabalho aí, com as comunidades de base. Eu, por exemplo, que começo minha caminhada lá na Pastoral da Juventude, né? E a gente fez muito trabalho social, muita assistência, muito trabalho de base mesmo na política. É uma escola muito interessante, uma escola muito importante, e forma pessoas. Eu conheço muita gente que está atuando bem aí no mundo da política e em outros mundos também, né, na advocacia, na medicina, e que colheram no seio do trabalho eclesial, do trabalho pastoral, essa fonte, né? Veio daí essa fonte que ajuda a fazer o trabalho diário. Eu queria, Moza, antes da gente falar da sua pré-candidatura, nós estamos no mês de agosto, né? E para nós que atuamos na Igreja Católica, a gente sabe que é o mês das vocações, é o mês vocacional. E você, que inicialmente se despertou para a vocação do sacerdócio, está aí, descobriu mais adiante que a sua vocação era a vocação da família, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem. Nós temos muitas pessoas aí do movimento de família da nossa igreja e até de outras igrejas que acompanham a importância dessa vocação familiar, da atenção à família, do trabalho com a família e dessa mudança, né, de vocação. Nós sabemos que, uma vez padre, sempre padre, né, mas licenciado do sacerdócio,
e para constituir uma família. Fale um pouquinho também dessa sua caminhada, de como isso se deu, o que for possível, né? Falar, você já adiantou que foi uma decisão pessoal, motivada, claro, por uma reflexão, né? Por um momento de oração também, que é necessário para isso, não é? Isso, eu quero aproveitar a oportunidade, Giovanni, se você me permite, abraçar as pessoas que estão aqui participando da nossa live, né? Maria Neuza, Renata Correia. Renata Correia, inclusive, é minha prima, mora lá na Ó, cidade de Poções. Edna e Viana, Maria Neuza é minha mãe. olha só, muito prazer a sua participação aqui na nossa live. Graça Muito bem. Silveira, mãe de Fátima, que é pré-candidata, né, pelo nosso partido. Valdira, André Ará, e o professor Nosso presidente. Josenaldo, nosso presidente André Ará, Valdira também participando aí da nossa live. Josenaldo Edna Alves, também. professor Josenaldo, colega nosso de trabalho, muito competente na sua área. Então, são pessoas qualificadas que estão aqui participando da nossa live. Isso nos enche de grande alegria e de grande Claro. esperança também, né? Nós temos também Everaldo, lá da cidade de Bom Jesus da Serra, terra de minha mãe. Olha, uma curiosidade, Giovanni, eu fui batizado na cidade de Bom Jesus da Serra. Foi lá que eu Sim. recebi o meu batismo, por conta que minha mãe e meu avô são originários de lá. Então, Giovanni, como você bem falou, estamos vivenciando aí o mês das vocações na Igreja Católica. O mês de agosto é um mês inteiro dedicado a uma reflexão sobre o nosso ser diante do chamado de Deus, Deus que nos chama e espera de nós uma resposta para participarmos da construção do seu reino. Construção essa que já começa aqui neste mundo, mas que só vai se tornar plena na eternidade. Mas já aqui precisamos participar ativamente dessa construção do reino de Deus. É o que o evangelista João nos ensina, né? O já e o ainda não, a partir das suas palavras escritas no seu Santo Evangelho. Então, quando eu me decidi licenciar do ministério ordenado, eu percebi que havia para mim, uma caminhada muito interessante, muito propícia de uma constituição familiar. Porque eu percebi também que na família nós podemos vivenciar algo de sagrado. A sacralidade, ela se encontra também na família. Aliás, a família é considerada o santuário de Deus na vida humana. E todos nós precisamos valorizar essa condição nossa de pertencer a uma família, de estar à frente de uma família nas nossas responsabilidades e de educar os nossos filhos e filhas segundo o amor. Esse amor que o próprio Cristo nos ensina, que é um amor doação, que é um amor serviço. Por isso, a vida em família é uma vida que faz ponte com todas as outras vocações dentro da Igreja Católica. Porque, mesmo sendo padre, o padre vem de uma família. Então, é necessário que haja toda uma base amorosa dentro da família para que a gente possa vivenciar, expandir a nossa vocação de serviço ao próximo na construção do reino de Deus. Então, todas as vocações são muito importantes e todas elas nascem, evidentemente, da família. Hoje A eu gente, tenho, hoje eu tenho dois filhos, né? Sofia Maria, que tem 5 anos. Sofia Maria é o nome, porque Sofia é a razão e Maria representando aí a fé. Então, a fé, a razão. E Afonso, que é meu segundo filho, que tem 1 ano e 4 meses. Amanhã ele fará o seu aniversário de mês, né? 1 ano e 4 meses, Afonso. Minha esposa Cristiele Lima, e estou muito feliz de ter constituído uma família e de continuar a serviço, inclusive, da própria igreja, na minha trajetória existencial neste mundo. é um prazer, nós estamos
Aproveitando que estamos falando do mês das vocações, e mandar um abraço aí para todas as pessoas do setor família aqui da nossa diocese, que está celebrando a Semana da Família também, né? Então, são momentos de oração, de evangelização e de formação que busca fortalecer a família, né? Algumas paróquias já estão fazendo, outras ainda vão fazer, mas trabalhando essa questão familiar no mês das vocações. Moza, você falou aí há pouco, e nós já apresentamos você como pré-candidato a vereador, né? Ou a vereador não, a prefeito de Vitória da Conquista, né? Eu quero duas coisas, mas antes eu quero saber como surge esse desejo de ser prefeito, né? A gente sabe que é uma condição de pré-candidato agora, mas ele parte de um desejo. E logo na sequência já tem uma outra conversa, mas de onde surge esse desejo de gerir uma cidade como Vitória da Conquista, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, com desafios de capital, né? Desafios enormes, desafios na mobilidade urbana, desafios na educação, muito grandes os desafios, grandes desafios na saúde, e agora com essa pandemia, nós estamos um desafio muito grande aí, são quase 4 mil casos oficiais, mais de 80 mortes aqui na nossa cidade, e com tristeza registro uma paroquiana nossa, Dona Nezinha, das comunidades eclesiais de base, da Legião de Maria, daqui da nossa comunidade, que partiu precocemente, né? Ninguém esperava que ela fosse agora, e assim como ela, diversas outras pessoas que foram antecipadamente do meio de nós, né? Então, fale um pouquinho disso, de onde surge esse desejo de ser prefeito? Giovanni, quando a gente se pretende ingressar na política partidária, a gente tem que primeiro estar aberto às pessoas, a ouvir as pessoas e acolher as sugestões, as ideias que as pessoas transmitem para nós. Eu, particularmente, tenho me colocado sempre, como eu disse, numa perspectiva de uma espiritualidade da alteridade, do respeito e do amor ao próximo. E essa perspectiva, inclusive cristã, de uma espiritualidade pé no chão, de uma espiritualidade que tenta conjugar fé e vida, ela tem as suas responsabilidades. Eu costumo não me omitir diante das responsabilidades que eu tenho perante o outro, perante a minha inserção social. E foi feito o convite pelos membros do PSB, e quando naquela oportunidade tivemos vários debates internos, debates que surgiram desde o ano passado, quando o PSB quis lançar um nome ao Executivo Municipal, e quando eu cheguei ao partido, ainda este ano, fazendo um retorno, na verdade, ao PSB, eu fui convidado pelos membros do partido para uma pré-candidatura à prefeitura de Vitória da Conquista. Me causou, num primeiro momento, um certo temor, porque é natural, como você bem falou, os desafios são enormes, diante de uma cidade que cresce cada vez mais, diante de uma população cada vez mais qualificada, porque Vitória da Conquista é um grande polo educacional, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil, porque vários estudantes, inclusive de outros estados, vêm para a Vitória da Conquista iniciar a sua formação profissional. Então, um desafio enorme. E, num primeiro momento, de fato, nos causa um certo temor. No entanto, como a vida nossa, ela é feita também de grandes desafios, porque o ser humano que quer servir ao outro, ele não pode ter medo de ter desafios à sua frente. Temor, sim, porque o temor é algo natural do ser humano responsável. Mas ter medo, jamais. Nós não podemos ter medo das nossas responsabilidades. Assumir essa responsabilidade da pré-candidatura do PSB, esperamos que agora, certamente no mês de setembro, quando teremos as convenções partidárias, a gente possa homologar o nosso nome e partir para a disputa eleitoral, sabendo dos desafios, mas também tendo a plena convicção de que, não só por meio da minha formação acadêmica, como nós já mencionamos aqui,
mas pela minha própria preparação espiritual e pela minha grande vontade de construir algo novo para a nossa cidade de Vitória da Conquista, é que eu entro nesse desafio me sentindo muito preparado para a responsabilidade que é aceitar um convite de um partido tão grande como é o PSB, um partido que tem uma história belíssima, que é o PSB, e ao lado de pessoas tão bem qualificadas, como é o seu caso, Giovanni, que é um dos pré-candidatos a vereador do nosso partido, aceitar esse desafio da melhor forma possível, me colocando também numa atitude de humildade, porque nós não sabemos tudo, mas contamos sim com uma construção coletiva, porque a política ela não se faz de maneira individualista, egocêntrica. Aliás, todo governante que tem uma perspectiva de governo centralizado, individualista, ele não vai conseguir gerir bem os destinos de uma cidade. Por isso é importante que a gente tenha a humildade de ouvir as pessoas, de dialogar com as pessoas e de buscar aprender a cada dia mais essa arte que é a política. A arte de governar para o bem comum, como dizia Aristóteles. A arte de governar para a coletividade e não para grupos particularizados. Esse é o desafio que me colocaram à frente e estou cônscio de que este desafio é um desafio que me chama a atenção pela grande capacidade que o nosso grupo tem de debater todos os assuntos que são referentes à nossa cidade. Muito bem. E desafio não é o que não falta, né? Nas nossas conversas aqui no nosso canal, a gente percebe muitos problemas na educação municipal, na educação estadual, diversos problemas na educação, na saúde, problemas aqui também na parte da mobilidade urbana. Nós temos por exemplo, eu milito muito aí no movimento de ciclismo, e a gente percebe aí uma demanda muito grande aí por ciclovias, por ciclofaixas e por conscientização, né, tanto do pedestre, do motorista, de todo mundo, né? Então, são muitos desafios que nós temos na cidade, o setor de serviços crescendo a cada dia, né, e um desafio grande que é o pós-pandemia, né, muitas empresas com dificuldade, muitas pessoas com dificuldade. Então, é um cenário que para 2021, que é quando vão assumir os novos prefeitos das cidades, é um desafio para os próximos 4 anos. E eu tenho perguntado para as pessoas que a gente milita, que a gente conversa, sobre o futuro, né? A nossa live tem como título Que conquista nós queremos? Que conquista a gente quer para o futuro? Aí eu pergunto a Mozart. A Mozart agora está no PSB, Partido Socialista Brasileiro. PSB tem candidato, no momento tem candidato a prefeito de Vitória da Conquista, deve homologar na convenção que vai ser em setembro. Mas me responda, Mozart, o que nossa cidade vai encontrar em 2025, após um eventual mandato aí do Partido Socialista Brasileiro em Vitória da Conquista? Que Vitória da Conquista nós teremos após 4 anos de um novo mandato, se o PSB estiver nessa construção, participando dessa gestão? Aproveitar para mandar um abraço para os participantes da nossa live, Edna Viana, Gildelson, nosso pré-candidato a vice-prefeito na nossa oposição, Flávia Viana, nossa amiga Flávia Viana, um abraço. Conheço. Gislane Oliveira, um abraço também muito especial a Yuri Celestina, aí da cidade de Bom Jesus da Serra. Tive a honra, eu digo que eu tive a honra de ser professor de Yuri Celestino no curso de Direito na FAINOR. Um abraço também ao nosso amigo pré-candidato a vereador Rodrigo Ribeiro. Então, todos que estão participando dessa live. Veja só, Giovanni, como eu disse, a política ela se faz com diálogo, ela se faz com participação popular. Esperamos nós que o nosso grupo político possa dar a contribuição necessária para os avanços que Vitória da Conquista precisa trilhar nos próximos 4 anos. Certamente, nós encontraremos grandes desafios, mas os desafios, eles surgem
para ser vencidos. E com um grupo capaz, que é o grupo do PSB, em que nós temos certamente várias lideranças, e lideranças muito bem formadas em diversas áreas do conhecimento humano, nós temos muito que contribuir para a cidade de Vitória da Conquista. Primeiro, fazer uma cidade, do ponto de vista ambiental e ecológico, uma cidade altamente sustentável e que priorize, certamente, na nossa perspectiva de plano de governo e de concretização desse plano, uma gestão ambiental também, porque é importante que as cidades do futuro, e Vitória da Conquista já é, na verdade, uma cidade que tem um futuro promissor. Nós precisamos conjugar gestão pública com os desafios ambientais do nosso tempo. Uma outra questão que eu vejo é que a gente precisa fazer com que Vitória da Conquista ela entre de uma vez por todas num projeto, eu diria até audacioso, mas um projeto muito necessário, que é o projeto das cidades inteligentes. Esse projeto em que nós temos que preparar Vitória da Conquista para ingressar de uma vez por todas nesses avanços tecnológicos que nós vemos surgir a cada instante. E o que se considera uma cidade inteligente? Uma cidade que possa unir tecnologia a favor da população. Uma cidade que possa prestar serviços públicos com bastante eficiência, com bastante competência, mas com a certeza de que toda a população poderá ter acesso a esses serviços públicos de forma muito mais eficaz. Também precisamos pensar Vitória da Conquista do ponto de vista da mobilidade urbana. Cidade, como você muito bem disse, que cresce e que tem uma população, inclusive, muito semelhante à de algumas capitais do país, e que tem aqui na nossa região uma influência muito grande, e que, portanto, conquista ela, que de fato abraçar o título de cidade, inclusive metropolitana, porque aqui na nossa região nós temos cidades que estão no entorno de Vitória da Conquista e que podem fazer parcerias para que a nossa cidade seja, de fato, essa referência metropolitana. Um outro ponto que nós precisamos compreender de Vitória da Conquista é fazer uma grande reestruturação, a partir, evidentemente, dessa mobilidade urbana, do seu transporte público, porque nós estamos vendo aí Vitória da Conquista com uma defasagem no seu transporte público. Precisamos, sim, fazer um projeto reestruturante, renovador nessa questão do transporte público. Mas um dos pontos que eu gostaria muito que o nosso grupo político, o nosso partido, que as forças progressistas pudessem dar uma prioridade, seria, de fato, a inclusão social. Você que trabalha muito nessa área social, Sim. você sabe o quanto é vergonhoso para o mundo, para o país e para a nossa Vitória da Conquista ainda existir a fome, ainda existir pessoas em situação de miséria, pessoas em situação de mazela social. É preciso que a gente vença isso, só mesmo a partir de um grande projeto político que tenha essa dimensão social, que tenha o ser humano como prioridade, pode compreender a necessidade de se fazer, na prática, algo para amenizar, pelo menos amenizar, mas vamos sonhar em acabar de vez com a desigualdade social. Mas se a gente conseguir, pelo menos, amenizar e acabar com o problema da fome, inclusive em nossa cidade, nós vamos certamente fazer algo muito grandioso para a Vitória da Conquista. É inadmissível que a gente, enquanto cristão, inclusive, ache que a fome é algo natural. Não é natural. As desigualdades sociais não são naturais. As desigualdades sociais não fazem parte do destino da humanidade. É algo equivocado, inclusive, a gente achar que é normal que haja muitos pobres e poucos ricos. Não é natural, não é normal, não é vontade de Deus.
A vontade de Deus é que todos tenham vida, como nos ensinou Jesus o Cristo em seu Evangelho, e vida em abundância. E quando se fala em vida plena para todos, se fala também na questão social. Sim, Jesus, nosso mestre maior, foi um grande incentivador de todos os seus discípulos para que a gente não se contentasse em ver ninguém passando fome. Quando se fala nesse tema, eu até me emociono e me empolgo, porque é de fato algo que precisa ter uma tomada de posição dos nossos governantes. Não consigo admitir, Giovanni, em nossas cidades, o alto índice de miséria e de desigualdade social. Então, a gente precisa construir um projeto social e que, inclusive em curto ou médio prazo, a gente venha a colher os seus frutos. Uma outra questão que eu penso muito de construção política em torno do nosso plano de governo é a questão da educação. Vitória da Conquista precisa, de fato, priorizar investimentos em educação, porque a nossa cidade, como nós colocamos no início, ela é um polo educacional, mas é um polo educacional do ponto de vista do ensino superior. Nós precisamos avançar para a educação, do ponto de vista também da educação básica em nosso município, sobretudo o ensino fundamental, que é de responsabilidade do município. Sim, sim. Precisamos investir na educação. E o investimento em educação se faz necessariamente com valorização dos profissionais de educação de um modo geral, valorização do professor que está lá na sala de aula, que muitas vezes tem o seu tempo todo tomado pela sua atividade docente, porque o professor ele não trabalha somente na sala de aula, é bom que se diga isso. O professor tem um trabalho extra-classe e precisa ser valorizado. Quando eu vejo a desvalorização do professor por parte de certos governantes, me causa muita tristeza, porque nós que somos professores, nós sabemos do nosso esforço para ministrar uma aula de 50 minutos, ou duas aulas de 50 minutos, que se tornam 100 minutos, evidentemente, nós sabemos o quanto nós gastamos de tempo, né, para preparar aquela aula. Então, a educação ela precisa ser prioridade em qualquer governo. E a prioridade se passa necessariamente por alto investimento, como eu disse, valorizando os profissionais da educação. O docente em sala de aula, mas também as pessoas que estão envolvidas na educação, inclusive de maneira direta e indireta. É preciso que haja essa valorização. E a valorização também do professor parte também pelo salário, mas parte também por melhores condições de trabalho. As nossas escolas precisam ser melhor reestruturadas, melhor equipadas, está assistindo aí os desafios da educação em tempos de pandemia e como essa educação será no pós-pandemia. A educação não vai ser mais, não será a mesma. Todos os especialistas em educação, e aqui eu falo também com propriedade, não só por ser professor da educação básica e do ensino superior, mas por ter também uma certa experiência no mundo da educação. A educação não será mais a mesma. Depois do ensino remoto, das aulas remotas, e é diferente, inclusive, das aulas à distância, porque uma coisa é o ensino remoto, outra coisa é o ensino à distância, que vai dar aqui uma live inteira para a gente debater Sim. sobre esse. Então, a educação ela não será mais a mesma, será transformada. E como é que nós estamos preparando os profissionais da educação para os desafios do pós-pandemia? É preciso que faça-se um projeto com bastante competência e um projeto de nossa realidade. Nós não precisamos, de maneira nenhuma, trazer modelos de fora e aplicar aqui sem conhecer a realidade em que nós estamos inseridos. É preciso valorizar e reconhecer a nossa própria realidade, que é algo singular. É claro que a gente pode ter ideias e exemplos de fora, mas a gente precisa, antes de tudo, de dialogar com a comunidade escolar, dialogar com os professores, dialogar com os sindicatos dos professores, dialogar com os pais dos nossos alunos, dialogar inclusive com os próprios alunos. Eu falava numa live na terça-feira
a live sobre a juventude, que a juventude tem uma experiência formidável para nos dar. Muitos dizem que a juventude não tem experiência, é um equívoco. A juventude tem experiência, a experiência de ser jovem. Assim também nós precisamos ouvir os nossos alunos, é preciso que a gente entenda a linguagem dos nossos alunos e entenda também que a educação ela é feita a partir de todos os atores sociais envolvidos, de todos os profissionais envolvidos. E que haja também, Giovanni, um alto investimento na saúde pública. Nós estamos vendo aí os desafios da Covid-19, só mesmo quem passa por uma situação de sofrimento sabe da gravidade que é essa situação em que nós estamos inseridos, infelizmente, no mundo inteiro. E esses desafios da pandemia nos trouxeram à tona e nós devemos sempre ter em mente a valorização da saúde pública, sobretudo no nosso município de Vitória da Conquista. É preciso valorizar, inclusive, os profissionais da saúde, e valorizar os profissionais da saúde com muito respeito, porque eles estão também na linha de frente do problema. Então, é preciso criar políticas públicas de valorização desses profissionais. E esperamos também dotar Vitória da Conquista de uma rede pública muito mais ampla, porque, como eu disse, Vitória da Conquista é um polo regional. E como polo regional, ela acolhe pessoas vindas de várias cidades circunvizinhas e de outros estados também, porque as pessoas que vêm à Vitória da Conquista, elas consomem e, ao mesmo tempo, deixam também uma renda aqui na nossa cidade. É preciso acolher essas nossas cidades circunvizinhas também do ponto de vista, inclusive, da saúde pública. Porque só quem tem a ganhar é a própria cidade de Vitória da Conquista, que certamente poderá estabelecer parcerias com os governos, seja ele estadual ou federal, e poderá ampliar ainda mais a saúde pública e oferecer essa ampliação também para as cidades circunvizinhas, porque cada conquistense que habita aqui na nossa cidade tem certamente um amigo, um parente de outras cidades circunvizinhas e gostaria de ver também esses nossos irmãos muito bem acolhidos na cidade, que temos como um privilégio de ser uma cidade acolhedora, uma cidade para todos. Então, são muitos os desafios, Giovanni, muitos mesmo, e uma live inteira sobre esses desafios ainda será muito pequena para a gente expor aqui. É uma live, para quem tem projeto, é pouco, né? E você tem muito projeto, né? Tocou aí em todos os assuntos, quer dizer, uma parte boa dos assuntos que são importantes para a nossa cidade, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e saudar quem entrou, mandou comentário aqui, companheira Elva, companheiro Fabrício, também candidato a vereador, companheiro Paulo Henrique, e o companheiro Wilton, deixei aqui por último aqui, para aproveitar e saudar os economistas, né? Hoje é o dia do economista, através do nosso amigo aqui, o Wilton Ferraz, professor também, colega de curso, saudar os economistas nesse dia de hoje, né? Essa semana foi a semana dos dias, né? Dia do estudante, dia do advogado, dia de um monte de gente. Na sua fala... Viu, Giovanni? Quero saudar também o professor Wilton, meu colega aí da FAINOR, a confreira da Academia Conquistense de Letras, o Varlinda Jardim, Fabrício Vieira, nosso pré-candidato também a vereador, uma competência enorme também na sua área. E eu quero também parabenizá-lo, Giovanni, pelo dia do economista. Eu acabei engasgando aqui com a palavra, porque eu ia falar justamente que nós precisamos valorizar também a nossa religiosidade, seja do ponto de vista ecumenista, seja do ecumênico, melhor dizendo, e aí eu já estou atrapalhando o ecumênico com o economista, mas seja do ponto de vista das nossas tradições populares. E aqui eu quero aproveitar, porque sábado, ou melhor, dia 15, nós teremos a festa de Nossa Senhora das sábado Vitórias. Mesmo. É sábado, né? Sábado. Pronto, e já convidar as pessoas, né? Está acontecendo a festa todos os dias, às 19 horas, no canal da Pascom da Catedral. Moza, nós já estamos chegando aqui
Nosso tempo aqui acaba passando Passa rápido, rápido, hein, Giovanni? o assunto é muito bom. Eu queria que você, já vimos aí na sua fala, que em 2025 nós teremos, com certeza, uma cidade melhor, né? Depois de tanto projeto aí que a gente vai conseguir executar. Então, uma cidade melhor em 2025. Eu queria que você falasse rapidamente aí, como vai ser, o que você considera importante para a Câmara de Vereadores? Como a Câmara de Vereadores poderia se posicionar para transformar a cidade numa cidade melhor? Nós temos aí, especialmente, eu tenho falado e tenho sido criticado, mas não vou parar de falar, que especialmente nesse tempo de pandemia, nós temos uma Câmara que está meio parada. A gente não está vendo uma ação da Câmara nesse sentido. E em outras áreas também, né? Nós temos aí, o governo está fazendo as suas ações, a gente tem alguns comentários aí dos companheiros aí, mas uma Câmara que a gente não vê muito. Como é que você vê nessa conquista de 2025 a Câmara de Vereadores, os vereadores, especialmente esse time aí que se apresenta aí com a gente, né? A gente precisa compreender o papel do vereador e como aquele que deve fiscalizar as ações do executivo e aquele que deve propor e criar projetos em benefício da população. O papel do vereador não é simplesmente indicação ou de colocar emendas parlamentares. Não, o papel do vereador é o papel, antes de tudo, de fiscalizar as ações do executivo. Se cada vereador se propor a fazer isso, certamente nós teremos um executivo muito mais atuante, porque receberá, inclusive, sugestões da própria Câmara de Vereadores no seu governo. Então, que os nossos vereadores possam estar atentos a isso. E aqui a gente fala com bastante convicção do quadro qualificado que nós temos do Partido Socialista Brasileiro em nossa cidade. Nós temos aí cerca de 30 pré-candidatos a vereador e vereadora, e temos um quadro bastante qualificado. Nós temos pessoas ligadas à economia, como é o seu caso, ligados à administração pública, ligados ao esporte, pessoas ligadas à inclusão social, pessoas que estão ligadas à educação, à saúde. Então, nós temos um quadro muito bem qualificado dentro do Partido Socialista Brasileiro, como pré-candidatos ao Legislativo Municipal. Esperamos que o Legislativo Municipal cumpra o seu papel, antes de tudo, de fiscalizar, como eu disse, as ações do Executivo e de propor projetos para toda a população. Aquele papel de vereador assistencialista, aquilo não faz parte mais aliás, nunca deveria fazer parte do papel do ser vereador em um município. É claro que nós precisamos entender que há, evidentemente, grandes dificuldades e desigualdades sociais. Mas se o vereador propusesse um projeto que apoiasse a todos e não somente aos seus próprios eleitores, ou por troca de favores, ou por concepções equivocadas do ser vereador, certamente nós não teríamos as mazelas sociais gritantes que nós temos na nossa sociedade, de uma maneira geral, em todo o nosso país. Não só na cidade de Vitória da Conquista, mas em todo o país. Então, eu queria aproveitar a oportunidade também, e, na condição de servidor público municipal já há mais de 20 anos, concursado, que já conheço a realidade do servidor também, mandar um abraço aí para todos os servidores. Nós temos alguns aí acompanhando a nossa transmissão, e dizer que, entre outras coisas também, cabe à Câmara de Vereadores zelar pelo bem do servidor público municipal, também fiscalizar as ações que são feitas, a proteger, junto com os órgãos de representação e os sindicatos, as associações que representam. Então, a Câmara também tem que estar pensando nisso, né? E eu penso que nós precisamos de uma Câmara de Vereadores que esteja antenado com a realidade da cidade, né? O tempo do vereador que assistencialista, que troca o seu trabalho por um voto ou que negocia o seu trabalho, isso já passou. Nós precisamos de vereador comprometido com o bem comum, com o bem da cidade, e felizmente nós temos aí, estamos apresentando à comunidade uma chapa com 30 nomes que são nomes muito qualificados de diversas áreas, alguns com atuação em várias áreas, e esperamos que a população saiba escolher, porque nós sabemos também que quando a população erra na escolha do seu representante, ela passa alguns anos pagando por isso. E não é só 4, às vezes esse representante mal escolhido é reeleito lá na frente. Então,
O que nós desejamos é que a comunidade saiba escolher aquele candidato que melhor possa fazer o seu futuro, que possa construir para o seu povo uma cidade melhor. Né? Nós estamos aqui já chegando à nossa primeira hora de transmissão, o nosso compromisso com os nossos internautas é de fazer um bate-papo de 45 a 50 minutos, né? Então, eu já gostaria, Mozart, de lhe agradecer por ter aceitado prontamente o convite para participar aqui do Papo Reto. Né? Papo Reto é um bate-papo mesmo, né, sobre os problemas da comunidade, por ter aceitado e por ter fortalecido o nosso espaço, porque contar com uma figura como a sua aqui conosco, com tantas ideias e com tanta vontade de trabalhar para a Vitória da Conquista, é sempre um prazer. E estamos aí também, né, nessa caminhada, na condição de pré-candidato no momento, né, esperamos que o partido homologue a nossa candidatura quando houver a convenção, e vamos trabalhar aí para que Vitória da Conquista tenha um novo tempo, né, que ela cresça, que ela se desenvolva, seja uma cidade inteligente, uma cidade de oportunidade para todo mundo. Então, eu lhe agradeço e já peço aí que você já faça aí suas considerações para nós irmos aí finalizando o nosso trabalho. Nas nossas considerações finais, a palavra gratidão ela deve estar sempre presente. Agradecer a todos que se fizeram presentes aqui virtualmente nesse espaço, dedicar o seu tempo para nos ouvir e para apresentar também aí no bate-papo as suas ideias. É muito importante quando a gente estabelece uma política de diálogo, uma política de ideias, uma política aberta a todos, independente de ideologias partidárias, mas uma política que se constrói em conjunto. E estar ao seu lado nessa live é, para mim, um privilégio enorme, não só porque já o conheço, como eu disse, de longas datas, na Igreja Católica, na sua participação no meio do povo, na sua inserção social, mas por estar ao lado também de um pré-candidato altamente qualificado, seja do ponto de vista acadêmico, mas, sobretudo, do ponto de vista humanista. Nós precisamos de políticos humanistas, de políticos que olhem para o sofrimento do povo e entendam que aquele sofrimento ele precisa ser observado com muita atenção, com muito zelo e com propostas de soluções adequadas e concretas para as desigualdades sociais que nós devemos enfrentar de frente. Ao ingressar na política, Giovanni, eu compreendi que o papel daquele que se coloca à disposição da população no âmbito político, inclusive no âmbito partidário, deve ser o papel daquele que deve estar atento às desigualdades sociais, aos interesses da coletividade e que deve se doar completamente e renunciar, inclusive, aos seus próprios interesses em função do interesse do povo. Me coloco numa perspectiva de grande humildade para debater os assuntos que Vitória da Conquista necessita debater, na perspectiva também de refletir soluções e situações que venham a melhorar ainda mais a nossa cidade de Vitória da Conquista e que se estabeleça de Vitória da Conquista essa grande liderança regional em torno do nosso estado e da nossa região nordeste do país. É preciso avançar na discussão em torno de Vitória da Conquista. Que conquista queremos projetar para o futuro? Que conquista queremos projetar para o amanhã? É preciso que a gente tenha em mente este questionamento e valorize as ideias que surjam de maneira qualificada para o bem de todos e não para o bem apenas de um pequeno grupo ou de interesses próprios. É importante que a gente faça política com responsabilidade e para o bem comum. Obrigado, Giovanni, por esse espaço. A gente aqui agradece. Eu queria agradecer a participação de todos que mandaram seus comentários, que curtiram nossa transmissão. Né? Dizer que esse canal aqui, Papo Reto Live por uma Cidade Melhor, ele está aqui ativo todas as segundas e quintas, entre as 19 e as 21 horas. A partir da semana que vem, talvez a gente tenha mais conversas,
na terça-feira já temos um bate-papo sobre as mulheres no ciclismo, né? A gente fala muito do ciclismo, vai convidar as pessoas às 19h30 para curtir aqui as mulheres do ciclismo. Agradecer imensamente a você, a sua participação, dizer também que estamos juntos aí para ajudar a construir essa proposta, esse projeto aí para a Vitória da Conquista, para transformá-la numa cidade melhor em 2025, né? 2025 e pelos anos aí à frente. Agradecer a você, né? Dizer que o canal está à disposição, sempre que quiser falar, a gente vai bater esse papo, agradecer a todo mundo e agradecer toda a comunidade Vitória da Conquista que nos acompanha. Você que nos seguiu aqui no nosso canal, continue curtindo e compartilhando o nosso material e se inscreva aqui no nosso canal também para ajudar a fortalecer esse projeto de trabalhar por uma cidade melhor. Obrigado a todos, uma boa noite e fique com Deus. Boa noite, Mozart. Boa noite a todos. Boa noite.